Essa é uma pergunta que raramente aparece quando estamos bem. Geralmente, ela só surge depois que a gente se choca com o automatismo da vida moderna. Acordar cedo, bater ponto, cumprir prazos, demonstrar interesse em coisas que, no fundo, não importam tanto assim, mas a gente faz porque faz parte do sistema. É o jogo social. Enquanto isso, aquele motivo que você achava que tinha vai sumindo, vai ficando opaco. Às vezes, ele simplesmente deixa de existir. E o que sobra? Apenas uma vida que continua em movimento. E aí você se pergunta, mas como isso é possível? Eu passei a vida inteira buscando razões e agora parece que eu sou só um corpo vazio, andando por aí e fazendo coisas no automático? Pois é. Sabe, não é por acaso que as crianças perguntam tanto o porquê das coisas. Inicialmente, ficamos fascinados ao descobrir que tudo ao nosso redor tem uma explicação. É como se tivéssemos um pouco de controle sobre o mundo pelo simples fato de entendê-lo. Mas depois de 8.621 dias de vida, as respostas para perguntas como por que o céu é azul já não representam muita coisa. Principalmente quando você não entende o motivo de continuar o casamento, o trabalho ou simplesmente viver mais um dia. Eu sei que apesar de ouvir assim, isso soa um tanto dramático, mas estranhamente todo mundo pensa nisso em algum momento da vida. Então vamos tratar esse assunto como ele deve ser tratado, como a realidade. Sendo bem direto em relação à pergunta, sim, dá para viver sem ter um sentido. E certamente você já percebeu isso, mas não está satisfeito com essa constatação. Por quê? Vamos lá, cara. Basta você sair de casa em um dia comum, ver pessoas comuns, fazendo coisas comuns. Parece que essas pessoas não têm um motivo de vida bem definido. Elas só estão por aí, interagindo, seguindo carreiras, apenas vivendo. Nesse momento, o maior impulso da nossa geração é rotular logo como um NPC. Mas só isso não basta, porque sem perceber, acabamos no mesmo lugar. Para os outros, também somos apenas um personagem aleatório sem necessariamente ter um bom motivo para existir. Mas o pior é quando percebemos isso em nós mesmos. Essa é a verdadeira razão da nossa insatisfação. Não te fiz pensar sobre tudo isso porque eu sou um niilista ou porque acredito que a vida é só o que está posto e acabou, mas sim porque você provavelmente está encarando a ideia do sentido da vida de uma maneira incompleta. Quando nos deparamos com essa expressão, o sentido da vida, ela parece algo tão crucial que imaginamos que assim que a descobrimos, viveremos em paz, como se fosse a finalidade última de tudo o que fazemos. E se essa é a meta final, significa que estaríamos no roteiro exato da nossa existência, e dessa forma poderíamos seguir sem sentir nenhum vazio interno, nenhum mal incapacitante que surja da dúvida sobre a existência. E pasmem, isso realmente pode acontecer. É raro? Sim. Tem uma porcentagem muito baixa de isso acontecer comigo ou com você? Sim. Mas isso não anula o universo de possibilidades que há nesse mundo. Você pode argumentar a favor disso usando os diversos relatos de figuras históricas que aparentemente seguiram esse roteiro à risca. Mas o ponto central aqui é que essa visão única de sentido, ela acaba unindo duas coisas diferentes: o sentido e o movimento. A ideia implícita é que, para estar vivendo de fato, seria necessário antes encontrar um sentido e só então assim a gente poderia ter movimento. Não vou complicar nossa conversa falando de filosofia clássica, motor imóvel e afins. A ideia principal aqui é outra. Você não precisa parar tudo, encontrar o motivo que vai ser o grande start da sua vida para só então dar continuidade ao movimento. Você pode e deve continuar vivendo mesmo sem ter encontrado um sentido definitivo ainda, porque depois, nada te impede de encontrar um sentido para tudo que você já viveu. O sentido não precisa ser um único farol quebrado que só aponta para frente. Ele pode ser a luz que você joga no passado. E é bem provável que, daqui a muitos anos, você olhe para trás e perceba que tudo aquilo teve um significado. Que ele mudou algumas vezes, amadureceu, mas que tudo culminou exatamente para onde você está agora. Não é que não vá haver arrependimentos, ou que você estará bem o tempo todo. Não existe garantia de nada
nada nessa vida além da morte. Porém, o erro dessa visão do sentido como algo inalterável e absoluto é que você deixa de aproveitar e perceber as oportunidades do presente. Você se impede de agir e fica paralisado só porque não vê um motivo imediato para continuar. Viktor Frankl dizia: o homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que a vida é que o pergunta. Mas para isso acontecer, deve haver um movimento, deve ter alguém ali presente procurando as respostas. Então, qual é o ponto da nossa questão? O real significado de sentido diz: apenas continue. Não como uma forma de motivação barata, mas como um entendimento de que amanhã você terá mais 1 bilhão de possibilidades de dar sentido ao que viveu, e também trilhões de possibilidades de dar sentido ao que ainda vai viver. Entenda, você não precisa definir isso hoje, não precisa definir isso amanhã, nem depois de amanhã. Talvez você só saiba disso no último dia da sua vida, ou talvez nunca saiba. Eu sei que parece que você não tem mais tempo e que não pode se dar o luxo de esperar para saber as respostas que precisa, mas é exatamente isso que você não deve fazer agora: esperar parado, porque nada, nem ninguém vai chegar até você para dizer o que deve ser feito. E se caso isso acontecer, não vai fazer sentido de verdade. Essa é a diferença entre a perspectiva unilateral do sentido e uma perspectiva mais ampla. O sentido não precisa necessariamente justificar apenas o futuro. Ele pode explicar muito bem tudo o que você já passou. Nós tendemos a querer encontrar um motivo em tudo. Faz parte da nossa natureza tentar organizar o caos, tanto interno quanto externo, porque de algum modo ainda somos crianças. Você tem toda a oportunidade de um dia alcançar essas respostas e também a possibilidade de nunca chegar a elas. Essa é a grande aposta da vida. Novamente, eu sei que parece que você não pode mais esperar, e talvez você esteja certo. Não fique parado esperando. Vai tomar um ar.